Luiz André Cherubini, Como vai? tudo bom, cara? Bom, Atílio, tudo bem? Aqui. Puxa, Um orgulho estar aqui, viu? Grande honra para mim. Grupo Sobrevento, me fala um pouco da história do Sobrevento, já tem uma história considerável. O Sobrevento é um grupo que foi fundado em 86. 86? Então caramba, é um grupo 27 anos, né? Incrível. E é um grupo que foi fundado para ser um grupo de teatro de atores e que de repente colidiu com o teatro de bonecos. Descobriu o boneco. Trombou com o boneco na frente. E aí, isso eu acho que é uma espécie de Você começou como um grupo de teatro de atores, você chegava a fazer montagens? Nós éramos atores e trabalhávamos inclusive com o Marco Antônio Braz, que hoje é um diretor bem conhecido. E nós éramos um grupo, o Marco Antônio Braz, o Kiko Marques, que faz hoje o espetáculo Cais, que é um espetáculo grande ator, lindíssimo, grande ator. E a Sandra do Sobrevento e eu do Sobrevento, mais o Miguel Velhinho, que também é do Sobrevento. Nós fazíamos um espetáculo juntos, como atores. E num dado momento nós queríamos seguir com o espetáculo, porque nós vislumbrávamos uma ideia ainda que na época não era muito clara, que era a ideia de um teatro de grupo. A manutenção de um repertório, um teatro de grupo estável, de repertório e tudo mais. E o pessoal queria fazer um outro espetáculo, partir para uma coisa nova, e nós achávamos que nós devíamos investir no profissionalismo da gente através de uma estabilidade, de uma companhia estável. E aí o que acontece é que nós decidimos fazer na mesma época nós fazíamos uma experiência com teatro de bonecos, e nós decidimos nos juntar e montar uma companhia, nós três, eu, Sandra e Miguel, que fazemos parte desse grupo junto com o Kiko e o Braz. E resolvemos fazer, então, uma companhia e começar o nosso trabalho com uma experiência de bonecos que já estava começando, que nós já tínhamos meio que feito, como uma pequena experiência mesmo, e que tinha acabado de ser convidada para um festival internacional. Então, nós, estudantes de teatro, como atores, de repente, num festival internacional, ao lado de companhias muito importantes do mundo inteiro, onde nós descobrimos que um teatro de bonecos, que era um teatro que não era vaidoso. Então, por exemplo, tinha uma vaidade muito menor do que no teatro de atores. Então, nos festivais, nós tínhamos ido a um festival e nós vimos uma distância com os atores e que nós não víamos no teatro de bonecos. Uma generosidade, também um profissionalismo muito grande. As pessoas viviam de teatro de bonecos e muito generosas. Todas. Então, foi muito curioso. Gostamos. Acho que aqui é a nossa... Vimos também a riqueza e a diversidade do teatro de animação, o que nos surpreendeu muito, porque as pessoas nos perguntavam, mas vocês vão fazer teatro de bonecos? Isso não vai limitar vocês? Quando, na verdade, não é uma limitação, né? Isso é uma coisa engraçada, por exemplo, não sei se já na época era assim, mas nas últimas décadas, talvez na última década, o teatro de bonecos, o teatro de animação, foi muito valorizado. Parece que foi redescoberto. Era tido como uma coisa menor, feito para criancinha, só uma coisa, né? Lembrava muito a coisa do fantochezinho. Exato. E quando não é, quando você tem um universo imenso por trás desse rótulo. Porque a história do teatro de bonecos é uma história milenária, uma história que se não nasce junto, o teatro de bonecos, se não nasce junto com o teatro, nasce antes. Porque vem das figuras, vem de ídolos, vem da sombra no fundo da caverna do Platão, eu não sei, alguma coisa que talvez tenha nascido mesmo antes do ator. E o que acontece é que o teatro de bonecos ele é realmente muito rico e normalmente ele foi historicamente direcionado a uma plateia adulta. Ou então uma plateia mista, uma plateia de todos os públicos. Isso é surpreendente, isso ainda surpreende muitas pessoas, né? Quando se fala teatro de bonecos para adultos. Mas para adulto? Exatamente. Ainda hoje isso surpreende, né? Dá a impressão que o teatro de boneco é somente para crianças, quando não é. Né? Não, essa ligação com o teatro infantil é uma coisa que só acontece, eu acho que no início do século passado, do século XX, no início do século XX. Então, quer dizer, não é uma coisa que que seja da tradição, não nasceu, pelo contrário. Aliás, tem, por exemplo, vocês fizeram um espetáculo que era teatro de brinquedo? Fizemos o teatro de brinquedo para um público que era um público adulto. E é engraçado porque nós temos metade do nosso repertório para adultos e metade do nosso espetáculo, do repertório para crianças. E a outra metade, são 3 metades. Não, ainda tem mais uma metade que é para os bebês. É para bebês, é verdade. E o que acontece é que
Nós hoje temos 15 espetáculos em repertório. Caramba. E eu acho que isso realmente é o grande patrimônio da companhia. Claro. E é isso que faz ela ser convidada para tantos lugares. Nós estivemos na Irlanda, por exemplo, com o nosso espetáculo, na Irlanda, para onde vai o Roberto. E a Irlanda é realmente um país maravilhoso, e com um teatro muito rico, e com um povo, realmente uma cultura lindíssima, realmente incrível. Céu. Me diga uma coisa, a gente fala em teatro de bonecos, mas na verdade o certo seria teatro de animação, ou não? Nós preferimos falar em teatro de animação porque isso nos dá um universo um pouco mais amplo. Exatamente. É só por causa disso. Então, por exemplo, nós podemos trabalhar com máscaras. E máscaras não são bonecos, mas são objetos animados. Você pode trabalhar com qualquer objeto. Na verdade, a gente pode até pode não pegar trabalhar isso aqui, com bonecos. fazer uma encenação com uma folha de papel. Exato. Né? Você pode, então né? a gente pode falar Tudo do romance entre um bule e uma xícara. E isso a gente chama de teatro de objetos. E isso não é exatamente teatro de bonecos, mas é teatro de animação. Você está dando vida a um objeto pronto, né? Que não é um boneco, mas que é um objeto ao qual você dá vida, né? Que você anima. E, na verdade, a gente também, quando não quer trabalhar com bonecos, a gente simplesmente larga os bonecos e não trabalha com os bonecos. Então não é nada que nos limite, mas você tocou numa coisa muito curiosa que você falou aí logo no começo da tua fala, que é a questão da humildade. Me parece coisa que requer de quem trabalha com boneco justamente essa humildade. Quer dizer, o destaque é você estar sempre por trás do boneco, às vezes até oculto. Né? É verdade. Quer dizer, o foco é o boneco. Mesmo quando você dialoga com ele, quer dizer, é ele. Claro, claro. E se não é o boneco, é o espetáculo. Então, isso é que nos chamou muita atenção, logo que nós conhecemos as pessoas de teatro de bonecos, que elas não estavam preocupadas consigo mesmas, mas estavam preocupadas com o teatro que estavam fazendo, com o espetáculo que estavam apresentando. Então, não se trata de transformar os bonecos, às vezes pode até ser, mas não é o nosso caso, de animizar muito um boneco, de dar um nomezinho, de tratar ele como uma coisa, como uma figura real, e não é isso, né? Às vezes pode até acontecer com alguns grupos, não no nosso caso, mas, de qualquer maneira, você está em função de um espetáculo. E isso é muito curioso, porque na história do teatro, muitos diretores importantes, muitos encenadores importantes, muitos teóricos importantes se valeram do teatro de bonecos como uma referência justamente na busca desse teatro. Um teatro que não fosse por exemplo, Gordon Craig, que era um bonequeiro. Então Gordon Craig aponta um teatro que era um teatro que privilegiasse o espetáculo e não a figura do ator. Então ele dizia até isso, tem uma hora que a figura do ator tem que ser superada. E aí depois criou uma polêmica, ele voltou atrás, não é bem isso, mas é a ideia de não ser um ator que seja um indivíduo preocupado com a sua figura, preocupado com a sua presença, fico melhor nesse ângulo, com o seu ângulo, com as suas maneiras. Né? Dizem, por exemplo, que a Sarah Bernard, por exemplo, em cena, que era uma grande atriz e tudo mais, mas que em cena parecia uma estátua. Em cada momento que você tirasse uma fotografia dela em cena, você estaria vendo uma grande posição. Quer dizer, ela estava preocupada em fazer grandes posições, né? Ficar bem na foto. Ficar bem na foto. Então, realmente era uma figura linda em cena, mas ficar lindo em cena nem sempre é o que você busca, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do São Manuel Bento Mártir. São Bueno. São Manuel Bueno. Quem escreveu Bento aqui? Mas não é possível. Gente, onde se lê... onde se lê Bento, leia-se Bueno, São Manuel Bueno, Mártir, só com o Bento aí, o ex-papa na cabeça. Exatamente. Né? Me fala um pouco desse espetáculo. Primeiro, é um texto antigo já. É um texto que, na verdade, foi criado em 1930, um romance de 1930. Que não foi feito para boneco. Não. É um romance de Miguel de Unamuno, que era um filósofo e que era cristão, mas ao mesmo tempo duvidava muito. E ele dizia assim, não é possível haver uma fé cega. Uma fé cega é uma fé que está destinada à morte. Então você sempre tem que duvidar. Questionar. E é muito interessante isso. Você deve... E é isso que acontece no espetáculo. Ele mostra... Trabalha justamente sobre isso, sobre o questionamento, sobre a dúvida. Fala de um padre que vira santo justamente por não acreditar em Deus. Então ele não acredita em Deus, ele duvida de Deus, mas acontece que ele precisa continuar
apoiando aquele povo, dando algum tipo de alívio, algum tipo de esperança àquele povo, que é um povo que vive numa cidade muito pequena e muito miserável. Então, ele não tem o direito de, num certo momento, virar para aquele povo que considera ele um santo, porque ele é uma pessoa muito boa. Dizer para eles, não é nada disso. E dizer, não é isso, não foi isso, e não pode fazer isso. E então ele começa a sentir, ele se transforma numa espécie de mártir, numa pessoa que sofre com aquela dúvida, com aquela falta de fé e com aquela situação em que ele acabou se colocando, né? E ele também, para esquecer, para superar isso, para não pensar muito nisso, começa a fazer muitas obras e que apoiam o povo. Então ele costura, ele ajuda o trabalhador, ele cuida de criança, ele cuida dos velhos. A certificação dele vai aumentando. E aí vai aumentando aquilo, né? E é muito bonito, porque... Vocês trabalham com esses bonecos aqui, que são bonecos imóveis. Eles bonecos... não são articulados, não são nada. Isso eu acho que é uma coisa também que a gente só conseguiu chegar agora, porque a gente tem muitos anos de carreira. E porque também, ao longo da nossa carreira, tivemos trabalhos muito virtuosísticos, né? Então, hoje, a gente chegou a um espetáculo em que a gente simplesmente não manipula os bonecos. Os bonecos são tirar essa uma caixinha daqui, espécie que ela não faz parte do espetáculo. Não. Eu que coloquei aqui. Por exemplo, são estatuetas. São estatuetas. Que até remete um pouco para a coisa da adoração mesmo, né? De você também, adorar imagens, também, mas às vezes, então, a gente no espetáculo, a gente trabalha com as figuras de várias maneiras. Então, às vezes é uma espécie de presépio, às vezes é uma espécie de... são brinquedos, às vezes ele é uma espécie de jogo de xadrez. Parece que as peças xadrez, são né? movimentadas dessa maneira, uma em função da outra. E ao longo do espetáculo, às vezes são bonecos mecânicos, né? Como esse aqui aqui, tem né? uma movimentação. Né? Então, às vezes, são bonecos mecânicos, né? Mas ao longo do espetáculo, por causa do próprio texto, a gente vai abandonando um figurativismo em troca de personagens mais abstratas, esculturas mais insinuadas. Por exemplo, você está dizendo que esses três bonecos simbolizam... A mesma personagem. A mesma personagem. Isso. Num primeiro momento da peça, isso é um personagem muito realista, definido, muito claro, figurativo. nítido. Né? Aos poucos ele vai se tornando um personagem só facetado, só esboçado. E ao longo, mais para o final da peça, ele vira simplesmente um toco de pau, que ainda mantém, né, a mesma característica da personagem. Como se ele fosse se desmanchando. Desmanchando, porque a história também vai se decompondo. Então a história... arrepiar isso. É bonito. Arrepiar esse a gente negócio. fica muito orgulhoso, né? Porque é um espetáculo sobre o qual nós tínhamos muita dúvida. E eu acho que, como o mote do espetáculo é justamente a dúvida, a gente acabou se dando bem, do que fazendo com dúvidas. Então, como nós também duvidávamos de tudo do espetáculo, até de Dom Manuel, do qual nós somos devotos agora de São Manuel Bueno, né? Que não acreditava em Deus, e como desconfiamos muito dele, como não acreditamos muito nele, eu acho que nós somos bons devotos. A gente tem umas imagens aí, vamos botar as imagens do São Manuel Bueno, mártir, que está em cartaz lá no Espaço de Vocês Sobrevivendo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria que você fosse mostrando aí. Isso aí é um trecho da peça, a gente pode ir conversando em cima. Essa é justamente essa imagem que você mostrou aqui, né? Claro. Da moça. E nós... dialogando com esse boneco. Dialogando, quer dizer, então... As pessoas dizem, mas vocês vão deixar de trabalhar com atores? Nós nunca deixamos de trabalhar com atores. E tudo acontece em cima dessa mesa? Dessa mesa. Essa mesa, no início, parece uma mesa normal de jantar. E aí ela faz isso, a Sandra derrama essa areia. Nós espalhamos essa areia e aquilo vira o próprio cenário do espetáculo, a própria cidade. Tá. Né? E é tudo muito assim, a maneira de espalhar a areia, tudo é muito preciso. Eu acho que isso é uma coisa própria do teatro de bonecos. Né? Vocês estão em três aí? Estamos Sandra, em três, somos você, 3 atores. E? A Sandra, você e? Eu, Sandra e Maurício Santana. Tá. Esparrama ali e aí entram em cena os bonecos. Os bonecos. E começa a se montar, então, o panorama do que era a cidade. Certo. Né? Então aí está a cidadezinha, né? Que bonitinho, rapaz. É de uma delicadeza, né? E tão surpreendente, né? Porque é um micropalco. Né? Um espetáculo muito delicado, e é muito interessante o fato de que, como os bonecos são muito pequenos e toda a plateia está numa espécie de arena em volta de nós, acontece que as pessoas vão se ligando e fechando o seu olhar sobre esse pequeno microcosmos, né?
e sobre esse pequeno mundo. Então eles fecham o olhar como se fosse a câmera, como esse movimento da câmera. Como se fosse um zoom, né? E isso vai criando também um envolvimento do público com o espetáculo. Então o espetáculo acaba sendo muito emocionante, muito tocante, porque o público também está muito fechado sobre o espetáculo. Quer dizer, puxa a atenção, puxa o olhar, né? Puxa o olhar, faz com que as pessoas se concentrem. Vocês fazem as falas dos bonecos ou como é que é a coisa? Nós ou fazemos, vocês narram a história? Narramos a história, eventualmente fazemos as falas dos bonecos e às vezes nos colocamos como atores, às vezes nos colocamos como bonequeiros e às vezes damos espaço mesmo aos bonecos. Aos bonecos. Bárbaro, muito bonito, muito bonito. Daqui a pouco a gente posta mais um trechinho aí. Muito bem. Agora, você trouxe alguns outros bonecos aí que você estava mostrando. Trouxemos. São outras técnicas, né? São outras técnicas, porque ao longo da nossa carreira nós temos trabalhado com técnicas muito diferentes. Isso aqui... Faltou você falar de quem são os bonecos? Os bonecos são do Mandi, que é um artista plástico que nós trouxemos para dentro do Sobrevento para fazer essas esculturas. E é muito curioso, porque a especialidade dele é pássaros. E ele pesquisa, então, a anatomia dos pássaros. Aqui ele fez uma cabra, e ele fazia essa cabra dizendo assim, olha, o pelo da cabra... Então ele teve o cuidado de fazer o pelo no sentido em que a cabra tem. E ele faz esses beija-flores com olhos que tem 1,3 milímetros. E ele disse também para nós que os beija-flores, por exemplo, que ele faz, os beija-flores normalmente eles têm 900 pares de penas. Mas ele está fazendo os dele só com 600 e pediu para nós não contarmos. Sacanagem, então, vamos contar para vocês aí, não espalhem. Mas ele está fazendo só com 600 pares de penas. Um beija-flor, que é um beija-flor desse tamanho. É uma coisa realmente inacreditável. É um trabalho muito minucioso, né? Bacana, muito bonito. Vamos falar então desses outros. E ao longo da nossa carreira nós temos trabalhado com... Porque nós viajamos muito, nós já fomos a meio mundo realmente. Nós já estivemos na Irlanda, já estivemos na Estônia, já estivemos na Dinamarca, Suécia, estivemos no Irã, estivemos em Angola, então em países realmente muito diferentes e como nós frequentamos muitos festivais internacionais, nós somos uma companhia de 26 anos e como frequentamos muitos festivais internacionais, entramos em contato com muitos bonequeiros do mundo inteiro. E aí ficamos amigos, eu acho que são poucos os países do mundo aos quais nós possamos ir sem ter que chamar alguém, né? Sem ter que telefonar para alguém. E aí conhecemos um bonequeiro que nos encantou. E é uma tradição chinesa, essa aqui, por exemplo. E nós sempre tomamos a liberdade de chamar quem nós queríamos para vir para os nossos espetáculos. E as pessoas vinham porque simplesmente têm o mesmo amor pelo teatro que nós temos. E eu acho que os artistas se farejam. Se farejam, né? Se identificam, né? E aí o que acontece é que nós trouxemos ele para cá, passou 1 mês e meio conosco e nos ensinou uma técnica de manipulação. Isso aqui é um fantoche, como um fantoche que nós vemos em festas infantis, normal e tudo mais. Só que ele tem pernas e isso permite a ele, por exemplo, andar, permite a ele, por exemplo, chutar. Opa, perdão. Aqui, girar. Então, dá uma estrela, por exemplo, né? Ou até ser jogado para cima e retomado novamente. Opa. Né? Aqui o estúdio é baixo. Né? Mas ser retomado no meio da manipulação, no meio de uma luta, né? Em que ele chuta e tudo mais. Tal, né? Se defende e tal, aquelas coisas. Então, esse tipo de técnica é uma técnica chinesa que só vem de uma pequena mudança estrutural no boneco. Isso é muito curioso, porque o boneco por dentro, ele é muito largo, o pescoço do boneco é realmente muito largo e o dedo fica solto ali na cabeça do boneco. A mão também fica solta dentro do boneco. Então, nós fazemos um movimento que é assim, né? É um movimento que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Para poder fazer essa movimentação. Aqui dentro, às vezes o boneco está assim, a gente tira a mão de dentro e aí pode girar o boneco ele tá e o boneco está solto e ele vira. Fica no eixo só, né? E depois nós retomamos ele. Podemos caminhar, quer dizer, com esse movimento dessa parte movimento aqui, do pulso, né? Da minheca, né? Exatamente, a gente pode fazer com que as pernas se movam. Bárbaro. E como ele está solto, nós também podemos usar toda a nossa envergadura. Então nós podemos ganhar uma área de atuação de 1,90 m, muito larga, né? Ao contrário de um boneco, de um fantoche que está restrito a essa área, ou então te obriga depois a girar. Essa riqueza de movimentação toda. Ele é uma movimentação um pouco diferente, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, um boneco como esse, aqui, né?
faz movimentos que nós não esperaríamos de um fantoche, né? Então ele, por exemplo, ele pode mexer as armas, né? Ele pode colocar a arma no ombro. Põe a arma no ombro. Né? Olha só. Então ele faz esse tipo de movimentos, né? Ele gira a arma e aqui ele pode fazer esse tipo de coisa. E numa luta, então, o que acontece é isso. Exatamente. Então ele vai lutar aqui, né? E aí ele vai lutar. Geralmente esses bonecos são apoiados, né? No chão. Então, como eles são apoiados no chão, também a gente tem muito cuidado para saber se ele está com as pernas retas, firmes no chão, se ele está com as pernas abertas, ou se ele está até com a perna cruzada, né? Então a gente faz, ele está sempre apoiado, tem uma estrutura, né? É curioso, né? Então o boneco pode fazer movimentos. Gente, olha esse. Né? Isso aqui é um espetáculo. A gente acredita assim, a gente sempre muda de técnica, porque a gente acredita que as técnicas nos permitem dizer coisas diferentes, técnicas diferentes, são né? Linguagens, como se fossem linguagens diferentes. E é engraçado, porque, por exemplo, com um boneco de fio, você pode ter um espetáculo muito lírico, pode ter um movimento muito poético, uma coisa que você só coloca uma música, você coloca um boneco de fio e esse boneco te passa uma poesia, uma ternura. Mas, por exemplo, você não pode lutar espadas com um boneco de fio, porque ele não tem impacto. Então tem outras técnicas, como os pupis sicilianos, que são bonecos manipulados por vergalhões de ferro, e que tem vergalhões de ferro na mão da espada, e que fazem choques tremendos. E cortam cabeças, partem o inimigo ao meio, partem pela metade assim, partem longitudinalmente, e cria uma ação muito viva. Então, isso é que eu acho que é bonito no teatro de bonecos. Porque, por exemplo... Fica parecendo um desenho animado, né? E você pode ter um teatro muito mais amplo, sabe? Rico, então, né? porque, por exemplo, você vê, assim, a ternura que um bonequinho... que eu vi isso, um bonequinho que era um cachorrinho de pelúcia azul e uma gatinha de pelúcia cor-de-rosa. Um espetáculo infantil muito simples. E os dois vinham, ele se aproximava dela, ela virava, aí ela virava para ele, ele virava, depois eles se aproximavam. E quando estavam juntos, num dado momento, eles iam e se beijavam e a plateia toda fazia... Agora, você imagina o que é um ator de 1,80 m, vestido de pelúcia azul, uma atriz vestida de pelúcia rosa, vê se consegue passar essa ternura. Ia virar um pastiche, né? É claro. Vira aqueles bonecos de posto de gasolina, né? Não tem como, Olha, né? que lindo, que coisa fantástica. Agora, por exemplo, então, esse boneco é engraçado, porque essa técnica tem curiosidades, né? Então, por exemplo, aqui você pode fazer esse tipo de movimento, você pode fazer esse tipo de movimento, você pode lutar assim, né? Isso tudo com a luz do espetáculo, fica muito bonito, né? Agora, é engraçado, porque, por exemplo, quando você troca de mão, aí você é capaz de fazer outros tantos movimentos que não são os mesmos. Então, por exemplo, para girar a espada, eu não posso girar com essa mão. Porque essa espada estava sendo girada com esses dedos. Mas com esse aqui, que só tem duas articulações, você não consegue. Então, mas te dá outra... Exatamente, mas ele pode fazer isso, por exemplo... Né? Ele pode fazer isso, né? E ele pode, por exemplo, num dado momento, você pode até usar uma segunda mão para poder virar, por exemplo, a cabeça dele e ele fazer tchá, 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 num outro tipo de luta, né? Então é engraçado isso. Então você vai ter para cada mão um repertório de movimentos diferentes, né? E é muito engraçado porque você vai entrando numa brincadeira, né? Que nesse espetáculo, que é um espetáculo por causa dessa técnica, dessa técnica mais realista, né? Que tem essa possibilidade de lutas e tudo mais, nós resolvemos fazer um espetáculo de ação para crianças, que se chama Cadê o Meu Herói? Cadê meu herói? É um espetáculo que já se apresentou, eu acho que em todos os estados do Brasil, menos 2. Imagina, em todos os estados. E é um espetáculo de muito sucesso, mas é um espetáculo para meninos maus. Então, às vezes, você tem espetáculos que são espetáculos bonzinhos, mas tem espetáculos mas tem espetáculos que são para meninos bonzinhos, mas esse não. Esse é para meninos que acham que já estão grandes demais para ver teatrinho de boneco, né? E aí eles se surpreendem porque vêm tiros, explosões, laser, né? Num dado momento. Então, por exemplo, a gente pode pegar e ele faz assim, por exemplo. Olha a cara de mal, olha a cara de mal.
né? Então, você pode levantar os óculos, né? E existem várias formas, né? Você pode usar vários auxiliares, você pode usar a própria uma mão só, né, para fazer esse movimento, você pode usar uma segunda mão, né? Ou pode usar, quer dizer, pode usar essa segunda mão aqui, né, para fazer esse movimento de uma maneira mais ainda realista, ou uma vara auxiliar. Então vara existem, auxiliar, isso é próprio isso é próprio da técnica chinesa mesmo de manipulação. Que coisa encantadora. Vamos ver mais um trechinho do São Manuel Bueno Mártir que vocês estão fazendo lá no Espaço Sobrevento. Estamos fazendo com entrada franca no Brás, e o Espaço Sobrevento é um espaço que nós fundamos há 3 anos e é a única sala dedicada ao teatro de animação, especificamente ao teatro de animação, na cidade de São Paulo, né? Cadê as imagens do São Manuel Bueno Mártir? Está aí a mesa, né? A gente vai ver. É uma fogueira. Vocês acendem uma fogueira? Acendemos uma fogueira. É uma festa? É uma festa de São João, né? Tanto no céu. Acontece uma festa de São João. Nós temos 3 músicos que tocam ao vivo e que são um violoncelista, um violonista. Olha só que bárbaro. E um bandolinista. Que acompanha a encenação ao vivo. E essa música foi feita por Henrique. Por isso no nosso espetáculo nós temos uma música que é um misto de música erudita e música popular. Legal. É uma coisa muito bonita e com cordas, né? E a gente vai ver já esse movimento que vocês fazem com a mesa agora, que é uma coisa linda. Tem um trabalho de iluminação ali também muito bonito. Muito bonito. O nosso iluminador é o Renato Machado e trabalha conosco há 20 anos. E é um iluminador carioca. Olha que legal. Lindo. E a mesa gira. Então, como se você visse o mundo de um outro ângulo agora. Exatamente. Né? E isso, como o público está em volta de nós, ele vai vendo diferentes aspectos dessa história. Né? É uma mesa como essa aqui, só que com um tampo giratório maior, né? E com um tampo giratório. E isso permite um monte de movimentos. Isso é muito bonito. Num certo momento também nós tiramos esse pano e você tem um espelho. E é um momento em que as coisas começam a ficar cada vez mais refletindo no interior dessas personagens. Então eu acho que o Teatro de Bonecos, ele permite isso, né? Um teatro que, ao mesmo tempo... E é curioso, porque esse espetáculo é um espetáculo muito delicado, né? Então permite essa delicadeza, essa introspecção, essa emoção. E, por outro lado, você pode também ter um teatro que é um teatro de muita comunicação com o público, como o Teatro Popular, o Mamulengo, por exemplo, que é o Teatro Popular do Nordeste. É feito para massa. Para massa, e que é uma farra, uma festa. E é muito engraçado, porque a primeira vez que eu vi Mamulengo na minha vida, eu era uma pessoa que estudava teatro e achava que interessante o teatro popular, a arte popular muito curiosa. E a primeira vez que eu vi um mamulengueiro, que era um grande mamulengueiro, se apresentando, eu, de repente, me vi batendo boca com o boneco. Quer dizer, aí você entendeu o que era. Claro, eu estava discutindo com o boneco, dizendo, não faço isso não, que covardia é essa? E o boneco, faço isso assim, faço isso com você, faço isso com a sua mãe, se estiver aqui. Aí você vai entrando numa brincadeira, é muito bonito. Realmente o Teatro Bonecos é uma coisa apaixonante. Uma vida longa para isso também.